Muitas pessoas desistem de suas orações justamente porque elas já não acreditam mais ser possível receber, ou seja, elas já não possuem fé nenhuma e por isso não recebem. Mas também mostra como Deus prova a nossa resiliência e a nossa fé, porque Deus deixou para soltar ele no último segundo. Será que se nós confiarmos em Deus e insistirmos com Deus, o Deus bondoso, infinito em amor, não vai nos atender? Eu gostaria também de observar que as nossas crianças estão sendo atacadas. A mente das nossas crianças está sendo atacada. São diversos filmes, desenhos, novelas que têm o objetivo de afastar nossas crianças de Deus. Por isso eu gostaria de pedir o seu apoio. Eu estou com um projeto no qual eu tenho feito a Bíblia animada. O meu objetivo é fazer a Bíblia inteira em animação para que nós tenhamos um bom conteúdo para transmitir para as nossas crianças. Por isso, aqui no canal, eu vou deixar nos comentários fixado o link do primeiro episódio para você colocar seus filhos para assistir uma coisa saudável, uma coisa boa espiritual, que é a nossa Bíblia, sem nenhuma deturpação, simplesmente as histórias bíblicas como elas são, de forma animada, com música e com uma narração do enredo bíblico de uma forma infantil, para que a criança entenda com tranquilidade, absorva o conteúdo e possa receber as sementinhas de Deus nos seus coraçõezinhos. Vamos blindar nossas crianças, meus amigos. O mundo vem com a força brutal tentando afastar as nossas crianças de Deus. Se nós não nos conscientizarmos disso, nossas crianças serão presas fáceis. O rei Herodes havia mandado prender e matar o apóstolo Tiago, irmão do João. Tiago foi o primeiro apóstolo a ser morto, executado por causa do evangelho. O rei Herodes viu que aquilo agradou os judeus e ele, como rei dos judeus, ele queria ter mais moral, queria se aproveitar daquela onda de aceitação popular, aceitação pública. Então o que ele fez? Ele mandou prender também o apóstolo Pedro. Em Atos capítulo 12, no versículo 5 está escrito: "E assim Pedro estava preso e era vigiado pelos guardas, mas a igreja continuava a orar com fervor por ele." A palavra fervor no grego é a palavra ektenos. Essa palavra em grego significa de forma contínua, sem parar, incessante. O que Lucas escreveu aqui para nós é que quando o apóstolo Pedro foi preso, a igreja orava sem parar, de forma contínua, fervorosamente. No versículo seguinte está escrito: "Na noite antes do dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro estava dormindo, preso com 2 correntes entre 2 soldados, e havia guardas de vigia no portão da cadeia. De repente, apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou dentro da cela. O anjo tocou no ombro do Pedro, acordou-o e disse: 'Levante-se depressa.'" Aqui nós vemos o anjo do Senhor libertando o apóstolo Pedro no meio de 2 soldados, preso com 2 correntes, e ainda haviam vigias na porta da cadeia do Pedro, na porta da prisão. Mas o anjo do Senhor apareceu, as correntes se abriram, vamos ver. Então as correntes caíram das mãos dele. "Aperte o cinto e amarre as sandálias", disse o anjo. E Pedro fez o que o anjo mandou. "Põe a capa e venha comigo", ordenou o anjo. Pedro saiu da cadeia e foi seguindo o anjo, porém não sabia se de fato o anjo o estava libertando. Ele pensava que aquilo era uma visão. Olha só, o apóstolo Pedro, passando por toda aquela situação, imaginava que ele poderia estar tendo uma visão, um sonho. Mas não, o anjo fez com que Pedro se levantasse, as correntes caíssem, e ele saísse no meio das 2 correntes, no meio dos 2 guardas, com vigias na porta, na cadeia. Ele conseguisse sair sem ninguém ver, sem ninguém perceber. Então vamos ver o que está escrito no versículo 12. "Quando Pedro entendeu o que havia acontecido, foi para a casa de Maria, a mãe de João Marcos. Muitas pessoas estavam reunidas ali, orando." Vejam só, orando com fervor. A igreja, as pessoas se reuniam e oravam. Oravam sem parar, oravam
fervorosamente, de forma contínua. A oração, meus amigos, a oração por si só é uma prova de fé, porque você continua de forma fervorosa pedindo aquilo que você tem chances de receber. Muitas pessoas desistem de suas orações justamente porque elas já não acreditam mais ser possível receber, ou seja, elas já não possuem fé nenhuma e por isso não recebem. Mas aqui a igreja primitiva nos está dando uma lição muito importante, muito impactante. Nós estamos vendo um apóstolo do Senhor sendo liberto da cadeia, preso de todas as formas, com 2 correntes, vários soldados à sua volta, e ainda assim ele foi liberto por um anjo do Senhor, de modo que ele achou até que era uma visão. O que a igreja está nos ensinando aqui é que devemos orar sem parar, de forma contínua, confiando em Deus, crendo, aguardando e continuando solicitando, confiante de que Deus vai nos atender. Essa é a maneira como a igreja orou e Deus enviou um anjo para libertar o apóstolo preso. E tem um mistério de Deus aqui, porque a Bíblia nos diz, Lucas escreveu, que um dia antes da execução o apóstolo Pedro foi liberto. Isso nos dá uma noção de que a persistência da igreja foi muito forte. Ela não deixava de orar e de pedir e de suplicar a Deus, mesmo faltando poucas horas para que Pedro fosse apresentado ao povo e executado. E também mostra como Deus prova a nossa resiliência e a nossa fé, porque Deus deixou para soltar ele no último segundo, uma noite antes da apresentação. Na noite anterior à apresentação, o Senhor decidiu libertá-lo, enviar o anjo. Por quê? Porque a nossa fé é uma confiança e a confiança é provada. Para que você confie nas pessoas ou que as pessoas confiem em você, tem que ter uma prova, tem que fazer por onde, tem que pagar um preço. E a igreja sabia disso. Ela orou com fervor, sem parar. Agora vamos no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, do versículo 5 em diante está escrito: Então Jesus disse aos seus discípulos: Imaginem que um de vocês vá à casa de um amigo à meia-noite e lhe diga: Amigo, me empreste 3 pães. É que um amigo meu acaba de chegar de viagem e eu não tenho nada para lhe oferecer. E imaginem que o amigo responda lá de dentro: Não me amole, a porta já está trancada e eu e os meus filhos estamos deitados. Não posso me levantar para dar-lhe os pães. Jesus disse: Eu afirmo a vocês que pode ser que ele não se levante porque é amigo dele, mas certamente se levantará por causa da insistência dele e lhe dará tudo o que ele precisar. Ainda no livro de Lucas, agora no capítulo 18, vamos ler a partir do versículo 1. Jesus contou a seguinte parábola, mostrando aos discípulos que deviam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava ninguém. Nessa cidade morava uma viúva que sempre o procurava para pedir justiça, dizendo: Ajude-me, julgue o meu caso contra o meu adversário. Durante muito tempo, o juiz não quis julgar o caso da viúva. Mas afinal pensou assim: é verdade que eu não temo a Deus e também não respeito ninguém. Porém, como esta viúva continua me aborrecendo, vou dar a sentença a favor dela. Se eu não fizer isso, ela não vai parar de vir me amolar até acabar comigo. E o Senhor continuou: Prestem atenção naquilo que aquele juiz desonesto disse. Será então que Deus não vai fazer justiça a favor do seu próprio povo, que grita por socorro dia e noite? Será que ele vai demorar para ajudá-lo? Aqui, o foco do Senhor é deixar claro que o juiz é mau. Esse juiz, ele não teme a Deus, ele não respeita ninguém, ele é soberbo, ele é uma pessoa maligna, ele não tem empatia com essa viúva. Só que o Senhor está falando que mesmo este homem que é ruim, que é maligno, que não se importa com ninguém, nem com Deus, mesmo este homem foi capaz de atender a solicitação da viúva por conta da insistência dela. Então Jesus faz um paralelo com Deus, não porque Deus é ruim ou Deus é mau, não, mas porque Deus é o contrário desse juiz. Deus é bom, Deus é perfeito. A Bíblia nos diz que a misericórdia do Senhor se renova
todas as manhãs. Quantas pessoas malignas estão aí vivendo e fazendo mal para os outros, mas continuam vivendo porque Deus é misericordioso e paciente com elas, porque Deus espera que elas possam se converter a Ele. Deus é benigno, Ele é bondoso, Ele é paciente, misericordioso. A misericórdia de Deus é infinita. A misericórdia de Deus é muito grande. Deus é bom, diferente desse juiz. Então Jesus está nos dizendo, se um homem mau como este juiz foi capaz de atender a solicitação da viúva porque ela insistiu, será que Deus, o nosso Pai, justo e fiel, infinito em bondade, será que Ele não vai nos atender? Jesus nos ensina a ter fé em Deus, a confiar no Pai bondoso que nos ama tanto que deu seu próprio Filho por nós. De modo que, se nós confiamos às vezes em pessoas malignas e elas nos ajudam pela nossa insistência, será que se nós confiarmos em Deus e insistirmos com Deus, o Deus bondoso, infinito em amor, não vai nos atender? Jesus conclui dizendo, eu afirmo a vocês que ele julgará a favor do seu povo e fará isso bem depressa. Mas quando o Filho do Homem vier, será que vai encontrar fé na terra? Aqui Jesus já dá um puxão de orelha. Ô, rapaziada, galera, vamos confiar. Vocês não confiam? Será que quando eu voltar, será que quando eu estiver no meio do povo, será que vai haver fé? Será que as pessoas terão fé? Será que as pessoas confiarão em Deus? Terão consciência desse Deus benigno e bondoso infinito, que atende a todo aquele que vai insistir em oração, como atendeu a igreja, como libertou o apóstolo Pedro? Meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga, o Senhor é bom. E Ele atende a todo aquele que confia nele. É uma questão de insistir, de mostrar para Deus que você confia nele, que a sua esperança está nele, que a sua fé está nele. Um exemplo de fé e de confiança em Deus foi Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando o rei Nabucodonosor obrigou a todos a adorarem a sua estátua de ouro e eles permaneceram de pé e não se dobraram diante daquela estátua, o rei falou, é verdade que vocês não querem adorar, se prostrar diante da estátua, mesmo com a minha ordem para jogá-los na fornalha? E eles responderam ao rei. Daniel 3,16. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam assim, ó rei, nós não vamos nos defender, pois se o nosso Deus a quem adoramos quiser, Ele poderá nos salvar da fornalha e nos livrar do seu poder, ó rei. Olha a confiança desses três homens de Deus. Ainda que o Senhor nos jogue na fornalha, o nosso Deus nos livrará. Mas a resposta mais bonita é o versículo seguinte. E mesmo que o nosso Deus não nos salve, o Senhor pode ficar sabendo que não prestaremos culto ao seu Deus, nem adoraremos a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. Olha a submissão, a confiança em Deus que os três apresentaram aqui, meus amigos. Se colocando à disposição até mesmo da morte, mas confiantes de que se Deus quisesse, Ele livraria eles. Isso é submissão e fé. Confiança total, ao ponto de colocar a própria vida em risco, se necessário for. Mas tem muitas vezes, meus amigos, que infelizmente a oração de muitos não é atendida. E o apóstolo Tiago nos explica o porquê. Tiago capítulo 4, versículo 3. Tiago capítulo 4, versículo 2, está escrito: vocês querem muitas coisas, mas como não podem tê-las, estão prontos até para matar a fim de consegui-las. Vocês as desejam ardentemente, mas como não conseguem possuí-las, brigam e lutam. Não conseguem o que querem porque não pedem a Deus. E quando pedem, não recebem, porque os seus motivos são maus. Vocês pedem coisas a fim de usá-los para os seus próprios prazeres. Muita gente está clamando e orando e pedindo a Deus coisas que a intenção do seu coração é meramente material, carnal,
não tem nenhum propósito espiritual, não é alinhado à vontade de Deus. Vejamos o que o apóstolo Paulo fala em Efésios, no capítulo 5, versículo 15 a 17. Portanto, prestem atenção na sua maneira de viver. Não vivam como os ignorantes, mas como sábios. Os dias em que vivemos são maus. Por isso, aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Não hajam como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Essa é a atitude que o cristão que tem um coração no Senhor vai fazer. As suas orações serão sempre buscando entender o que o Senhor quer. E por mais que façam-se súplicas diretas, orações diretas com objetivos específicos, ainda assim existe naquela pessoa, no cristão verdadeiro, a intenção de que seja feita a vontade do Senhor. Ainda quando essa pessoa está pedindo, confiante de que Deus pode atendê-la, ela tem o coração como dos 3 jovens que falaram: mas ainda que o Senhor não nos queira livrar, nós não nos prostraremos. Ainda que essa não seja a vontade do Senhor nosso Deus, nós não nos prostraremos. Nós não abandonaremos a nossa fé, o nosso princípio, o nosso Deus. E ainda nós temos um exemplo maior, mais relevante ainda. Lucas 22, 42. Jesus disse: Pai, se queres, afasta de mim este cálice de sofrimento, porém que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. A submissão do Cristo, a vontade de Deus é explícita. Assim como foi a submissão de Sadraque e Mesaque, é assim como tem que ser conforme a orientação do apóstolo Tiago. Todos nós devemos nos submeter à vontade do nosso Deus, e as nossas orações feitas com insistência tem que ter dentro delas, no núcleo delas, no coração delas, o interesse de que acima de tudo seja feita a vontade do nosso Deus, do nosso Criador, do nosso Senhor. Meus irmãos, a fé em Deus, a confiança nele nos dá a certeza que ainda que a nossa oração não seja atendida, a vontade do Criador será feita e Ele sempre vai ter o melhor para nós. Ele sempre tem o melhor para nós. Nenhum coração viu, nenhuma mente conseguiu imaginar o que Deus preparou para aqueles que o amam, e todas as coisas cooperam para o bem das pessoas que amam a Deus.